Desde tempos remotos, há relatos sobre entidades superiores que interagem com a humanidade. Dentro dessas narrativas, encontramos um grupo chamado de vigilantes e outro identificado como filhos de Deus. A interpretação tradicional dos filhos de Deus na Bíblia tem sido alvo de equívocos. Muitas pessoas acreditam que sejam anjos, mas conforme as tradições antigas do judaísmo, cristianismo e islamismo, eles são algo distinto. Não são simples anjos, tampouco meros humanos, mas seres cuja origem transcende este mundo. Ao lermos a Bíblia em sua língua original, percebemos nuances diferentes das interpretações comuns. Um exemplo claro está na criação do homem. O texto bíblico não afirma simplesmente que Deus criou o homem do nada, mas que houve uma recriação. Essa ideia aparece em diversas passagens, mas raramente é aprofundada em estudos convencionais. O ponto principal a ser destacado é que nossa existência pode ser resultado da interação de uma civilização superior que nos observa há milênios. Muitas civilizações antigas relataram a presença desses seres. Os gregos tinham seus deuses, assim como os babilônios, egípcios e inúmeras outras culturas. Esses relatos falam de entidades que desceram dos céus, interagiram com os humanos e até mesmo geraram descendência com mulheres da terra. Para os antigos, esses eventos não eram meros mitos, mas registros de acontecimentos reais. Os filhos de Deus descritos na Bíblia não são simples figuras espirituais, mas entidades físicas que possuem semelhanças conosco, embora não sejam totalmente humanos. Essa distinção é fundamental para entender a profundidade do relato bíblico. Muitas pessoas perguntam qual versão da Bíblia é mais precisa. Embora existam diversas traduções, algumas trazem informações e anotações que outras omitem ou interpretam erroneamente. Por exemplo, no livro de Gênesis, a versão tradicional afirma: no princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Entretanto, no hebraico original, a palavra usada para Deus é Elohim, que é um plural. Assim, uma tradução mais exata seria: no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Outro ponto importante está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde normalmente se lê: a terra era sem forma e vazia. No entanto, o texto original utiliza a expressão toiu ve'aborru, que significa tornou-se um deserto e uma desolação. Ou seja, a terra não foi criada em um estado caótico, mas se tornou assim em algum momento. Esse mesmo termo é encontrado em Jeremias capítulo 4, versículo 23, onde o profeta descreve uma visão: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e olhei para os céus, e não havia luz. Jeremias prossegue dizendo que não havia homens, mas as cidades estavam arruinadas e os pássaros haviam desaparecido. Isso sugere que a terra já fora habitada e, por alguma razão, passou por um evento destrutivo. Esse conceito está presente em várias culturas antigas, que falam de deuses descendo do céu e estabelecendo civilizações aqui. Muitos estudiosos acreditam que esses deuses eram, na verdade, seres pertencentes a uma civilização avançada, que interagiu com a humanidade primitiva. Embora essa ideia seja controversa, há diversos textos antigos que corroboram essa hipótese. A Bíblia menciona a existência de cidades onde Elohim residiam. Isso levanta uma questão interessante sobre a natureza da religião hebraica. Frequentemente, é dito que o judaísmo é monoteísta, ou seja, adora apenas um Deus. No entanto, há uma diferença entre monoteísmo e enoteísmo. O termo enoteísmo refere-se à adoração de um Deus principal dentro de um grupo de vários outros. Os antigos hebreus não negavam a existência de outros deuses, mas reconheciam Yahvé como o Supremo. Outro detalhe significativo encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso da palavra façamos indica pluralidade, sugerindo que mais de um ser estava envolvido na criação da humanidade. Essa interpretação é reforçada por estudiosos do hebraico antigo, como o rabino Marvin Antelma, que afirmou que a leitura correta do texto bíblico mostra que não foi um único Deus que criou o homem, mas sim um grupo de entidades. Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, essa expressão não se refere apenas a uma semelhança espiritual, mas também física. Em outras palavras, os seres que nos criaram tinham uma aparência semelhante à nossa. Antes desse evento, a humanidade era diferente,
possivelmente mais primitiva, semelhante aos primatas. Mas, após essa criação ou modificação, passamos a ter uma forma similar à dos Elohim. A Bíblia frequentemente descreve Deus como um ser humano, e não como uma entidade abstrata. No relato do Éden, por exemplo, Deus caminha com Adão e Eva. O termo hebraico utilizado para caminhar indica que seus passos podiam ser ouvidos, sugerindo que ele possuía um corpo físico. Se Deus fosse apenas um ser espiritual, essa descrição não faria sentido. Outro versículo interessante é aquele em que Deus diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós", Gênesis capítulo 3, versículo 22. Isso sugere que, em algum momento, a humanidade passou por uma transformação significativa. O que essa mudança realmente significa? Qual era a verdadeira natureza desses seres que interagiram conosco no passado? Essas perguntas permanecem abertas para reflexão e estudo. Se você gostou dessa análise e quer mais conteúdos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.